Os fundos imobiliários são veículos de investimentos bem interessantes para se expor ao setor imobiliário. Eles proporcionam rendimentos mensais isentos de imposto de renda. Além disso, o investimento inicial para começar é baixo. Você pode começar com valores entre R$ 100 até R$ 10. E aí, gente, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Mauro, eu sou economista e consultor de investimento. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre indicadores muito usados na análise de investimentos imobiliários. Se você está gostando do meu trabalho, não se esquece de se inscrever no canal e de curtir o vídeo, combinado? Eu estou me esforçando bastante para tentar trazer algo que agrega para você de verdade, e a única forma de eu saber se eu estou agregando, se você está gostando ou não desses vídeos, é se você curtir e se inscrever no canal. Então não se esquece de fazer isso, beleza? Então bora lá, sem mais enrolação. Vamos começar pelo indicador de vacância física, que é um indicador percentual da área alocável que está vazia no fundo. Bom, ou seja, indica quanto de imóveis não estão alugados dentro daquele fundo de investimento imobiliário. Vou dar um exemplo aqui mais genérico só para ficar mais claro. Vamos supor aqui que um fundo imobiliário ele vai ter 100 imóveis que ele pode alugar para os inquilinos dele. Desses 100 imóveis, 5 imóveis não estão alugados. Aí a gente vai pegar esses valores e vai dividir. A gente pega esses 5 imóveis e divide por 100. O resultado disso vai ser 5%. Né? Então significa que a taxa de vacância desse fundo imobiliário é de 5%. Esse indicador é usado na análise de fundos de tijolos. E os fundos de tijolos são basicamente os fundos de escritórios, fundos de galpões logísticos, fundos de hospitais, fundos de hotéis e fundos de shopping. Mas como a gente pode interpretar esse 5%? Como a gente interpreta o indicador de vacância física? Né? Basicamente, quanto maior esse indicador, mais imóveis vagos o fundo tem. Né? Então, pior vai ser para o fundo. Né? Quanto maior o indicador de vacância física, pior é para o fundo de investimento. Um indicador de vacância física elevado pode indicar diversas coisas, né? Diversos problemas diferentes. Um exemplo pode ser a localização. Né? Às vezes a localização do imóvel que está dentro do fundo imobiliário não é uma boa localização. Pode ser também que o ativo, o imóvel que o fundo imobiliário tem, também não é um ativo de uma boa qualidade. Ou pode ser também que o fundo imobiliário está cobrando um aluguel muito elevado para alugar aquele imóvel. Enfim, tem diversos sinais também. Pode ser que também o segmento que o fundo imobiliário está inserido, ele pode ser também que não é um segmento interessante no momento. Um exemplo muito bom, para ficar mais claro isso, são os fundos imobiliários de escritório. Como todo mundo sabe, né, a gente nos últimos anos, a gente teve a pandemia da Covid-19 e foi um período que a gente precisou ficar em casa, a gente precisou trabalhar em casa. Por consequência disso, as empresas começaram a alugar menos esse escritório. Isso afetou muito os fundos imobiliários de escritório. Né? Então, às vezes pode ser esses fatores externos também, isso impacta muito a taxa de vacância. Tá? E para o investidor, além disso, né, isso também afeta muito os rendimentos do fundo. Né? Quando você tem menos imóveis alugados, por consequência eles vão pagar menos aluguel, isso vai impactar o quanto o fundo distribui para o cotista. Logo, logo, eu vou trazer um exemplo perfeito aí para ficar muito mais claro, tá bom? Então, para fechar aqui esse indicador, né, ao analisar a taxa de vacância, você não pode só olhar ali a taxa de vacância do mês. Você tem que olhar o histórico da taxa de vacância para você entender ali como o gestor ele lida com a taxa de vacância. Se um fundo imobiliário ele está com a taxa de vacância alta, quanto tempo ele vai continuar com essa taxa de vacância alta, né? Ou quanto tempo ele continuou olhando para trás, né? Será que a gestora ela conseguiu trazer mais inquilinos? Ou olhando de uma outra forma, será que a gestora ela consegue reter seus inquilinos? Né? Então olhando o histórico, a gente consegue ter essas ideias, consegue ter essas percepções da gestão também, né? Além de você ficar ali olhando a taxa de vacância. Um outro ponto que é muito importante aqui é que a gente não pode olhar só um indicador específico, tá? A gente tem que olhar a taxa de vacância sempre acompanhada de outros indicadores operacionais, indicadores de investimentos, indicadores de valuation. Por isso, eu acho muito importante também falar aqui com vocês do dividend yield, que nada mais, nada menos é do que a relação de quanto entra de rendimento e de quanto o investidor investiu. Aí eu vou trazer aqui um outro exemplo mais genérico para ficar mais claro. Então, vamos supor ali que um fundo imobiliário está pagando R$ 10 ao ano. E o investidor, né, ele investiu R$ 100 nesse fundo imobiliário. Então, ele está recebendo 10 e ele investiu 100. Se a gente dividir 10 por 100, a gente vai ter um dividend yield de 10%. Tá?
O que é um bom dividend yield? Então, basicamente, o dividend yield é a relação entre a renda e o quanto o investidor colocou naquele fundo. Então, basicamente, seria isso, tá? O mesmo que eu falei para a vacância, vale para o dividend yield. A gente não pode olhar esse indicador de forma isolada. A gente tem que entender da onde vem esse dividend yield, né? Da onde vem esse dividendo? É algo consistente? Ou é um dividendo que vem de algo não recorrente, né? Às vezes o fundo vendeu um imóvel e às vezes esse ganho de capital, esse ganho com a venda do imóvel, ele está repassando para o cotista, né? E aí isso pode elevar o dividendo temporariamente, o que pode enganar ali o investidor que só olha o dividend yield. Então ali tem outras coisas que você tem que olhar além só do indicador, né? E basicamente, o que mais a gente poderia olhar, né? Além do dividend yield? A gente também pode olhar o quanto que o fundo pagou no passado. Então, pensa bem, às vezes o fundo está pagando ali R$ 1 por mês de rendimento. Será que ele pagava isso nos últimos 5 anos? Ou será que ele vai conseguir continuar pagando isso? Ou será que ele pode pagar mais? A gente tem que ter essa noção. Tem vários sites aqui que eu vou mostrar para vocês que a gente pode olhar esse histórico para ver se o fundo está aumentando os rendimentos com o tempo, para ver se o fundo tem os rendimentos mais voláteis. E, enfim, tem vários insights aqui que a gente pode tirar disso, mas eu acho melhor mostrar para vocês, né? Vamos lá, eu trouxe aqui como exemplo o Vino 11. O Vino 11, ele é um fundo que ele tem um dividendo ali de 12% arredondando, o que é um dividend yield elevado, porém, ele tem ali uma taxa de vacância elevada. Aqui a taxa de ocupação média, que está em 82%. Aí, como eu falei, a gente pode tentar interpretar isso, usando aquele mesmo exemplo que eu dei, né? De uma forma mais genérica, mas enfim, é só para a gente tentar interpretar. Bom, basicamente, ele traz a taxa de vacância, só que de forma invertida, né? Basicamente, a taxa de vacância dele aqui é 18%. Vamos lá, ó. De 100 imóveis que o Vino tem, 82 estão alugados, estão ocupados, e 18 estão desocupados, né? Não estão alugados. Então, basicamente, é assim que a gente poderia interpretar, tá? É só uma forma de interpretar. Tá? Não é que o Vino 11 ele tem 100 imóveis, tá? Não é isso. É só uma forma de você interpretar esse indicador que ele está dando pra gente. Mas então, vamos lá. Só para você entender, ó, esse fundo ele tem uma vacância elevada, só que ele está pagando um dividend yield elevado, né? Então, esse fundo, ele é um exemplo perfeito do que eu sempre explico em todos os meus vídeos, né? Sobre a relação risco-retorno. Eu sempre falo para vocês, ó, um retorno, ele sempre está sendo acompanhado de um risco. Então, geralmente, quanto mais retorno o investimento dá, maior é o risco desse investimento. E o Vino, ele se enquadra perfeitamente nessa relação, né? Ele é um exemplo perfeito para vocês entenderem essa relação de risco e retorno. Por quê? Bom, o Vino, além dessa taxa de vacância elevada que o fundo tem, ele também tem outros problemas. Ele tem uma alavancagem muito elevada, ele tem dependência de apenas um locatário. Para quem não conhece, o Vino, ele é um fundo imobiliário que ele aluga os imóveis da Globo. Ele é dono dos imóveis da Globo, né? E a Globo paga aluguel pro Vino. Globo, essa é a Globo do Jornal Nacional, a Globo das novelas e tal. Os imóveis da Vino são alugados para Globo. E ele tem uma dependência muito grande da Globo. Assim, de cabeça eu não me lembro muito bem, mas eu acho que ele tem aproximadamente 50% dos aluguéis que o Vino recebe é da Globo. Então é uma concentração em só inquilino. Tá? Isso já é um risco. A gente já viu aqui ó, o risco de vacância que eu já mostrei para vocês. Também tem o risco de concentração de receita. Ele é dependente só de um inquilino, né? O risco de concentração de inquilino. E ele também passou por algumas inadimplências nos últimos meses. E isso refletiu no preço da cota. Se você pensar do ponto de vista do investidor do Vino 11, o que ele vai fazer? Putz, ó, o fundo depende só de um inquilino. Né? O fundo ele tem taxa de vacância elevada, né? Os inquilinos estão saindo do fundo. Pô, eu vou vender isso, eu não vou ficar aqui. E foi o que aconteceu, né? O Vino 11, aí, ele estava sendo negociado ali no começo do ano, ele estava sendo negociado a uns 5,50, né? 5,53 aqui mais ou menos, nessa faixa de preço. Olha o tanto que ele caiu aqui, ó. Ele foi para ali para ser negociado para próximo de R$ 5, 4,90 alguma coisa. Então, o que aconteceu? Né? Essa queda gerou um aumento no dividend yield. Simplesmente é aquela relação que eu falei para vocês. A gente pode até fazer aqui o cálculo na calculadora. Eu vou até tirar aqui a minha imagem para mim não atrapalhar muito. Vamos lá, ó. Ele está pagando aqui, ó, 5 centavos por mês. A gente pega aqui, ó, 0,5 multiplica por 12, vai dar R$ 0,60 por ano. Pega esse número e divide pelo preço da cota, né? Que seria o investimento que a gente faria no Vino, né? Que o preço da cota aí, o último preço da cota é de 5,10. A gente pega aqui, ó, 5,10 e vai dar ali 0,11, né? A gente vai multiplicar por 100 para transformar isso em percentual, para ficar mais compreensível. Aqui, ó, dá 11,76, né, por cento, né? E vai dar um indicador muito próximo do que está aqui, ó, né?
Então, qual que é a ideia daqui, né? Esse indicador, ó, a gente tira com base no preço da cota. Então, se a cota, se essa cota aqui, ó, se esses 5,10 for caindo com o tempo, esse indicador vai aumentar. E aí é uma coisa que muito investidor acaba caindo nessa pegadinha. Ah, se tá pagando muito, eu vou comprar. Mas às vezes ele tá pagando muito porque a cota tá caindo. E a cota tá caindo porque esse fundo tem diversos tipos de problema. Então, ele tá refletindo o risco que o fundo tem, né? É um fundo mais arriscado do que a média, porque ele tem esses diversos problemas. Então essa é a lógica, né? Quanto maior a taxa de vacância, quanto maior a alavancagem, quanto menos inquilino o fundo tem, né? Quanto mais problema o fundo tem, em resumo, maior o risco dele. Mais ele vai desvalorizar a cota, e às vezes o dividendo aumenta, e o investidor, enfim, acaba caindo nessa pegadinha aí. Já vi muita gente caindo nessa pegadinha. Mas para não ficar algo muito, assim, muito negativo, eu vou trazer um outro exemplo, que é o KNRI, que é um fundo bem mais seguro, bem mais diversificado, e por consequência disso, ele vai ter um dividend yield menor, justamente porque é um fundo menos arriscado. Então, essa é a lógica, né? E aí a gente vai ver aqui, ó, ele tem um yield menor, a cota dele se valorizou nos últimos 12 meses. Aqui eu vou abrir o relatório dele, como a gente pode ver, é um fundo. Ele não é só focado no setor de escritório, que nem o Vino, né? Enfim, o Vino é focado somente no segmento de escritório. O KNRI, ele também tem imóveis relacionados ao setor de logística, né? Então ele também tem galpões logísticos. Ele também já é mais diversificado em outros estados, diversificado entre indicadores de inflação, e a taxa de vacância dele aqui também é menor. E a taxa de vacância em escritório está em torno de 11%, e a taxa de vacância em logística está em 3%. Então, ou seja, é um fundo menos arriscado, e por isso ele tem um menor dividend yield. E agora, para fechar, vamos comparar aqui o retorno, né? Só para vocês entenderem. No longo prazo, a diferença de você escolher um fundo que nem um Vino 11, que é um pouco mais arriscado, e um fundo que nem o KNRI, né, que é um fundo mais diversificado, ele é gerido pela Kinea, que é uma das melhores gestoras aí que a gente tem na Bolsa de Valores, é uma gestora do Grupo Itaú. Então, para você ver, ó, aqui na Kinea, para você ver aqui o retorno, no caso do KNRI, ele gerou um retorno de 24% nos últimos 5 anos. Por outro lado, o Vino, ele gerou ali um retorno de menos 26%, né, nos últimos 5 anos. Então, o segredo ao investir é saber buscar retorno equilibrando o risco. E conhecendo esses indicadores como dividend yield e vacância ajuda muito na hora de você escolher, de você analisar e de você equilibrar o risco de um fundo imobiliário. E pessoal, por hoje seria isso. Não se esquece de curtir se você gostou desse vídeo. Se inscreva para receber mais conteúdos. Comente se ficou com alguma dúvida. E se precisar de ajuda, tá? É só me chamar para conversar. Vou ter o maior prazer em te ajudar, beleza? Se torne consciente do potencial do seu dinheiro. Até a próxima.